Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o vereador Edson Toceto Baggio. Nós estamos aqui em mais um podcast especial, hoje com a presença do nosso amigo Eduardo, um jovem empreendedor aqui na nossa cidade de São Gabriel do Oeste, esforçado e trabalha muito nas áreas de tecnologia, e nós vamos bater um papo hoje aqui no nosso podcast. Muito boa tarde, Eduardo. Boa tarde, Edson, prazer estar aqui hoje. Prazer é nosso em receber você. Eu queria começar que você se apresentasse para nós, falando um pouquinho quem você é para nós. Meu nome é Eduardo, tenho 22 anos, sou empresário, dono da Infotech Soluções e Informática, né? Estamos aí estou há 5 anos na área da tecnologia, né? Sou formado em contabilidade e estamos aí, né? À disposição, trabalhando bastante atualmente. Temos serviços de consultoria dentro da empresa, segurança. Temos serviços também em toda a área tecnológica, seja para gestão de comércio, gestão de empresa. Então, uma empresa bem aberta. Serviço bem né? completo. Bem completo. Então, chega na empresa, eu vejo até aquele tapete que está desalinhado na empresa, eu estou olhando. Você disse que já tem 5 anos que você tem a empresa. Então, você começou desde cedo a trabalhar com a parte de informática, Sim, podemos sim. dizer? A empresa em si, ela tem 2 anos. Eu estou há 5 anos, né? Eu era gerente de outra empresa, bem novo, eu comecei a gerenciar Sim. outra empresa aqui de São Gabriel do Oeste. Quem me ensinou bastante coisa foi o dono dessa empresa, né? Aí eu acabei pegando amor e chega um momento que você começa a decolar e não acompanha, né? Quando você vai ver, você já tá precisando, ou vai para cima ou fica no chão, né? Como que faz o avião, né? Ou você puxa para ir para cima ou você tomba. Ou decola ou tomba. Ou decola ou tomba. Então, E como é que foi essa experiência, assim? Como que foi para você decidir? Eu quero abrir a minha empresa, eu acho que esse é o tempo. Como é que foi, assim? Conta para nós. Na verdade, foi uma loucura, porque no começo eu recebi uma oportunidade lá, quando entrei na empresa de tecnologia, de trabalhar numa área de estudar na área da saúde, que é uma área que eu gostava já estava mexendo, então assim, eu queria estudar enfermagem, né? E no mesmo dia me ligaram dessa empresa, né? Eu vou falar o nome, a PCI-CIA, né? Ali do Jefferson, toda a turma. E eu resolvi ir para aquela empresa lá, e daí eu comecei nesse ramo da tecnologia. Quando eu saí de lá, na verdade, eu fiquei assim, eu não sabia mais para onde eu ia, eu falava, cara, ou vamos decolar, o que a gente vai fazer? Aí meu pai falou, Eduardo, você é bom nisso, vamos abrir a empresa, né? E começamos essa história, né? E desde o primeiro mês a empresa foi um grande sucesso, ela já conseguiu atender, muitos clientes ficaram satisfeitos com o serviço, outros foram aparecendo. E como todo bom jovem, a gente comete erros e acerta, né? E eu tive toda essa experiência muito rápido, assim, então o sucesso da empresa é dado também pela fidelidade dos clientes, muitos clientes que dão um apoio muito grande para a empresa, eu tenho parceiros muito fortes. E você teve seu pai, como você disse, que te apoiou desde o início. Que apoiou desde o início. O meu pai, essa situação foi tão séria que eu fiquei 14 dias parado, né? Eu estava tendo um problema de saúde, e meu pai ia todos os 14 dias lá e falava para mim, Du, vamos começar essa empresa, vamos fazer, você é bom. Vambora, filho. Vambora. Eu falei assim, vamos, pai. Ele falou assim, vamos, cara, você vai ver, você vai conseguir. E que legal. Fundamos ela dessa forma, né? É um grande desafio, né? Foi um grande desafio. Ser empreendedor nessa idade. Mas antes de entrar para essa área da sua empresa de informática, né, que você trabalha com isso também, isso foi gerado na sua infância, adolescência? Como é que foi? Então, meu pai, desde pequeno a gente tinha computador em casa. Então, quando era pequeno, estragava esse computador. Quando estava ali na fase da criança, ali uns 8 anos de idade, eu já mexia com o computador. Entendia o básico, entendia algumas coisas. E foi evoluindo. Eu queimava bastante o computador também. Os técnicos ficavam malucos, né? E a gente foi mexendo dessa forma. Então, eu peguei bastante truque. Quando eu iniciei na empresa ali, né, que eu trabalhei, eu já tinha um pouco de experiência de entender como funcionava, mas desde criança eu já tinha contato com o computador. O meu principal videogame era o computador, eu tinha acesso, sabia fazer atividades, né? Tanto que até hoje, quando o pessoal vai na minha empresa, eles dão um susto com a maneira que eu digito no computador. Eu digito olhando para a pessoa conversando e estou digitando outro texto, nada a ver. Tem muita prática. Muita prática. Então, assim, desde os 8 anos de idade digitando até os 22, né, que é a minha idade atual, então o pessoal fica assustado, fala, meu Deus, cara. É uma pessoa que não tem o limite, né? Assim, além dos limites, né? Sim, além dos limites. É muito interessante, né? Essa prática, né? Algo que foi gerado muito cedo.
E eu acredito assim que as pessoas também devem te procurar para essa questão de celular também, né? Que nessa sua fase de quando você tinha 8, 9, 10 anos foi introduzindo os smartphones, então foi aonde que as Sim, pessoas tinham muitas dúvidas, né? sim. Pai, mãe, familiares em si, né? Eu Era o digo. que mais acontecia. Por incrível que pareça, desde criança eu já ia resolvendo. Desde um roteadorzinho pequeno ali que estava travando. Configurar roteador eu aprendi desde cedo. Era aqueles roteadores da Oi. Eu aprendi a ligar e a mexer as configurações ali por dentro e derrubar IP. Sim, Era uma coisa bem engraçada. O pessoal falava, mas você não viu o vídeo? De onde que você aprendeu isso? Aprendi a instalar, desinstalar programas. Então já tinha uma certa prática, né? Por um tempo na minha vida isso deu uma distanciada, daí quando eu voltei comecei a trabalhar ali no ramo empresarial, ali com o pessoal ali, ali nos meus 18 anos, eu peguei e reavi toda a prática, tanto que deu sim. 6 meses, eu ainda fui promovido a gerente ali daquela empresa, né? E fiquei ali com eles por um bom tempo, né? Você disse que comentou no início, né, sobre a questão da saúde. Você tem essa paixão, esse gosto também pela enfermagem, essa área da saúde também ou não? Eu sempre gostei, porque assim, minha mãe, ela trabalhava no posto de saúde. E assim, na minha família, infelizmente teve alguns casos aí de enfermidade e tudo. Então eu tive que aprender a lidar com algumas situações de saúde que exigiam cuidado e tudo. E eu falei assim, cara, não é uma área ruim, né? Eu acho que me falta experiência, né? E Uhum. entender como funciona, né? Meu avô, eu cuidei dele por um tempo, ele tinha, né? Um problema de saúde meio grave ali, então eu fiquei presente ali com ele por um ou 2 anos, um ano acho que eu fiquei presente com ele ali. Então isso me gerou até uma paixão em cima da saúde, de entender que é uma Sim. necessidade. Até hoje eu acho que mesmo que eu não vá exercer a área, eu queria entender um pouco mais que eu acho que é uma utilidade que tem que ter, todo mundo tem que entender um pouco sobre isso, né? Sim. Então, podemos dizer que você é curioso em várias áreas. Sim, sim, curioso em várias áreas. Isso é muito bom. Porque nós não sabemos, como você disse, né? Nós precisamos saber de um pouquinho de todas as áreas, porque um dia nós podemos ter alguém que precise de ajuda, né? Seja na questão da saúde, seja na questão de tecnologias, seja até mesmo um amigo, um vizinho que quer abrir uma empresa e muitas vezes está com aquele medo, será que vai dar certo, né? Então é bom ter pessoas como você, né? Que tem essa aptidão e essa vontade de ensinar. Eu acho que é muito importante. Sim, a realidade é que a empresa, quando eu trabalhava lá na empresa antiga, antes de abrir a minha, a empresa não tinha um segmento de consultoria, ele tinha um segmento somente para, vamos ali, vão atender um computador e tal, e era somente informática, eles não tinham interesse em mexer mais que isso. E Aham. algumas coisas de gestão comercial, entendia de balança para mercado, essas coisas. E eu vi, conforme a gente foi trabalhando e exercendo essa área, que Sim. era necessário um apoio maior, porque muitas vezes o empresário tem dúvidas que ninguém consegue sanar e ele precisa de uma consultoria para entender, né, esse entremeio entre a necessidade e o equipamento necessário e ter uma economia em cima disso. Por exemplo, eu atendi uma empresa, hoje eles são meus clientes, eles já eram clientes dessa empresa quando eu estava e acabaram se tornando clientes quando eu abri Aham. e fundei minha empresa, né? Eu vou dar um exemplo, Montanha. Eles tinham muito problema, era mais de 10 chamados por dia lá, que, meu Deus, queimava o computador, parava e era uma confusão. E hoje, como eu dei uma consultoria completa, ensinei para eles onde tinha que colocar cada coisa, a gente foi mexendo e arrumando. Sim. Hoje eles me ligam às vezes uma vez, 2 vezes por mês. Olha só. E para ele é Que as muito coisas foram se mais. alinhando, né? Porque para ele é muito mais rentável. Acho que para todo mundo você ter um contrato com uma pessoa e você ter que ver ela pouco, porque ela já vem e resolve tudo numa sentada só, né? Sim. Então, assim, minha empresa começou a trabalhar em cima disso, desde consultoria, eu entendo de imposto, eu entendo de emissão de nota de devolução, tenho uma compreensão não é tão ampla, mas pelo menos um básico para ter um contato melhor com uma contabilidade. Tem várias contabilidades aí que trabalham, a gente, graças a Deus, tem um serviço de contabilidade aqui em São Gabriel, os contadores, as empresas de contabilidade aqui são boas, não tem o que se reclamar. Acho que em Campo Grande, que deveria ser o centro, perde às vezes bastante com a qualidade daqui. O pessoal aí, vários exemplos, né? Desde o Fiel, a Pontual, o Fiscontábil, ali o Bolinho, eu acho que é das Exatas, não vou lembrar, acho que é da Solute, o nome da empresa Estamos bem servidos por grandes por profissionais. grandes profissionais. Então, assim, o que faltava era ser entremeio, essa ponte que fizesse uma ligação, porque o empresário não sabe
ele não entende de computador, ele vai lá e vê que está travando uma impressora e trava todo dia e não tem alguém para falar, olha, isso aqui tem solução. Precisa melhorar. Eu já vi vários empresários quase jogando computadores muito bons fora porque não tem conhecimento do que trava. Às vezes era uma pecinha só, eu falava para ele, olha, se você investir só isso aqui, a gente já resolve o problema. Ele falou, esses dias atrás foi entender um empresário ali, está numa fazenda, né? Ele mexe com arquitetura, né? Engenharia, tudo. E ele falou para mim, Eduardo, eu quero jogar fora esse computador, eu já estou pensando em comprar outro computador e gastar 15 mil nesse computador. Aí eu falei assim, não, deixa eu dar uma olhada. Fui dar uma olhada, era um computador excelente, um computador de 10 mil reais. Eu ainda falei para ele, brincando, o dia que você for jogar fora, me avisa que eu vou colocar o carro bem lá no lixo, só para eu pegar esse computador. Sim. Ele falou, tem solução? Eu falei, tem. Eu falei assim, dependendo do que você for querer, eu acho que 500 reais você resolve esse computador. Dito e feito, e até hoje ele está com o computador lá, raramente ele me liga, está satisfeito, e falou assim, nossa, que loucura, eu ia comprar, gastar 15 mil reais com um computador novo, que era o que ele queria, sendo que o meu computador está excelente, eu só precisava trocar uma pecinha só. Eu falei, exatamente. A população hoje em dia, nessa área tecnológica, ela está bem desinformada. Você acredita nisso? Eu acredito. O que mais pega é que a gente tem vários gurus da internet aí, que falam, não, que é isso aqui, que é isso aqui lá. E a realidade, a verdade em cima de tudo isso é que você nunca vai entender a real situação. Por exemplo, você vai no médico, você lê na internet lá, eu estou me sentindo fraco, estou me sentindo dessa forma, e fala, não, pode ser câncer, não, pode ser não sei o quê, pode ser isso, pode ser aquilo. Uma virose, pode ser, né? Mas a realidade é que você precisa de alguém que vá lá pessoalmente ver a situação, porque às vezes não é nada daquilo. Esses dias atrás o cliente falou, eu quero colocar mais memória porque meu computador está travando. Eu falei, não, o problema de lentidão do seu computador não é a memória, o problema de lentidão é esse HD. Você está no sistema que exige um HD diferente, então vamos fazer uma troca? Aí ele falou para mim, não, você não entende nada, eu li um monte de coisa. Ele falou bem assim para mim, eu falei assim, vamos fazer o seguinte, eu vou te vender as memórias, aí quando você desperdiçar o dinheiro, você vai ter que voltar aqui para a gente trocar o HD, daí a gente conversa. Ele falou, não, você não vai fazer o serviço certo. Eu falei, não, você pode levar para qualquer técnico, eu te espero aqui. Daí ele levou, aí ele voltou e falou, Eduardo, me desculpa, cara, eu estava desinformado. Faz o procedimento que você fez e resolveu o problema. Ele falou assim, que loucura, cara. É experiência. Eu falei assim... É falta de conhecimento. É porque é aquilo que eu estava até falando para o Valnier, né? O Valnier, a gente conversou ali sábado, eu expliquei para ele, muitas vezes a gente tem um livro de informações na mão, mas se você não tem experiência, você não sabe fazer nada com elas, né? Tipo, você é agrônomo, né? Sim. Aí tem várias, eu tenho certeza que tem algum fazendeiro, você vai prestar serviço para algum fazendeiro, o cara, ele vai lá ficar te questionando a aplicação que você vai fazer, o ciclo que você quer mexer, o porquê você não quer fazer a dosagem naquela hora, provavelmente porque vai ter uma chuva ou coisa assim do tipo. Talvez a planta não suporte. A planta não esteja preparada, talvez seja com uma insuficiência ali nos nutrientes, né? Tem várias insuficiências aí. E o fazendeiro chega ali, ele fica te questionando, indagando, e quando começa a morrer as plantas, ele vem e fala, devia ter te escutado. Infelizmente, ele tem essa gama de conhecimento, só que ele não tem a experiência necessária para aplicar ele. Mas eu acredito, Eduardo, que muitas vezes a população, ela se frustrou, decepcionou com profissionais que talvez não levavam tão a sério. Eu acredito que seja um pouco isso, entendeu? E isso é uma realidade. Hoje na minha empresa, assim, é o que eu falo. A gente não... Lógico que não somos uma empresa perfeita, a gente sempre está trabalhando para melhorar isso. Eu sou muito aberto para o cliente referente a isso. Mas muitas vezes teve profissionais, assim... assim, a gente é bem parceiro. Eu tenho uma parceria muito grande com os profissionais aqui. Tanto que quando aparece serviço de outra empresa, eu faço questão de falar, olha... Eu não vou comentar do serviço até que eu não sei o que aconteceu, né? Vamos dar uma olhada. Mas teve várias situações de, por exemplo, o cliente mandar um computador, o computador estava, eu quero só que troque a tela. O computador vinha quebrado totalmente, assim, parecia que o cara derrubou no chão e saiu pisando. Eu falei, meu Deus, que loucura, né? Sim. Então, infelizmente, eu entendo, né? A população fica meio desconfiada, que é igual o que acontece com o mecânico. Você não tendo uma compreensão do que o mecânico fala lá, começa a ser uma fumaça preta do seu carro. Cara, isso aí é motor. E às vezes não é. Não é motor, vai ser outra peça e você, por não ter conhecimento, confia, gasta ali uns 8, 10 mil com o motor, não resolve o problema, você gasta mais 4, 6 e não vai resolvendo o problema. Então, assim, tem uma carência de profissionais
Sim, infelizmente alguns são desinformados, outros até são informados e às vezes, às vezes também são malandros, né? Querem fazer de Sim, certa forma. Tem cliente também que não fala, falta um pouco com a verdade, às vezes o cliente mesmo mexe e fala que levou em outra pessoa, então tem que tomar muito esses cuidados, né? O que eu falo é que quanto mais neutro a gente se mantém nessa posição imparcialidade, né? e a gente ter uma compreensão de se ajudar, porque o que eu falo, aqui na cidade a gente tem várias empresas de informática hoje, né, Sim, que é o ramo que eu trabalho, e o que eu falo é o seguinte, a gente tem que se ajudar. Direto eu vou, por exemplo, o Pedrinho vende, né, o Pedrinho da Apollo ali vende itens de informática. Às vezes me falta alguma coisa, eu vou lá. Às vezes pode faltar dele, ele vai lá na empresa também. A iRapt, outra empresa de informática, às vezes eu vou lá, ele vem sim, aqui. são E parceiros, são né? parceiros, a gente tem que ter essa comunicação, tem que se ajudar, porque a realidade é que a gente, às vezes, um técnico é melhor numa área do que o outro. Sim, Então, se a gente não tiver essa comunicação, a é gente acaba criando importante, né? um pé de guerra e quem sofre são os nossos clientes. Por uma coisa que é puramente um ego, né? A gente pode trabalhar juntos, não faz isso, não faz nenhum de nós vai ficar sem serviço por conta disso, a gente pode se ajudar. E graças a Deus ali a gente tem essas parcerias aí para Uhum. nos auxiliar também, né? Entendendo toda essa parte tecnológica que nós estamos vivendo hoje, né, e conversando com algumas pessoas nos últimos dias, nós temos visto que a população ela está doente, ela está com grandes problemas com a sua saúde mental. Você acredita que a tecnologia hoje, o celular, né, o smartphone, seja, né, essa questão tem atrapalhado, é um grande causador desses problemas da saúde mental hoje? Assim, eu acredito que vai sair uns dados daqui uns dias, eu tenho essa esperança, que a realidade como que posso explicar? A gente tem hoje um universo na palma das nossas mãos. Temos informações do mundo inteiro em tempo real, 24 horas por dia, a qualquer momento. Só que os principais meios de comunicação que a gente usa, seja o Facebook e o Instagram, são plataformas que estão acostumadas a fazer a nossa cabeça ficar concentrada naquilo. E isso tem criado uma deficiência e falha de comunicação entre a gente. Muitas vezes, por exemplo, você vai passar um Natal, antigamente era a gente rindo, dando risada, às vezes até Sim, brigando, que é uma coisa completamente saudável, isso vai existir, a gente está numa sociedade. E a tecnologia que deveria unir as pessoas do mundo inteiro é a que mais afasta. Às vezes você está mais unido com uma pessoa que está a 3.000 quilômetros de distância de você do sim. que com quem está do seu lado. Por exemplo, é a mesma coisa de eu estar aqui e vocês dois, ter mais um convidado aqui, vocês dois começaram a conversar, eu começo a mexer no celular e esqueço aqui o que está acontecendo, simplesmente largo para lá e às vezes eu tenho uma oportunidade de simplesmente conhecer um pouco melhor as Sim, pessoas. trocar experiências, né? Então, o que eu tenho percebido é que a internet, por dar essa chuva de conteúdos, ela está afetando muito o raciocínio do cérebro. Nosso cérebro está ficando viciado, a gente está tendo muita perca de memória, porque o cérebro simplesmente está acostumado agora a descartar informações. Porque, por exemplo, você assistiu uns 10 vídeos aqui, apenas um ou outro você vai lembrar, mas você Sim, assistiu 10, isso é muita informação em pouco tempo. Você vicia o seu cérebro a ter dopamina. Então, no momento que você não sente aquela dopamina, você se sente totalmente depressivo e sente necessidade de pegar o celular para tentar procurar. É a mesma coisa de você ter um vício de um compulsionar na área da alimentação e você abrir a geladeira e conforme você vai comendo, a comida começa a perder o sabor. Você está simplesmente comendo. E é o que está sim, acontecendo com o celular. Você simplesmente está consumindo, mas você não tem nenhuma identificação, o raciocínio some, você não consegue pensar. É uma coisa assim que eu vejo fortemente. Esses dias atrás eu estava conversando com um programador, ele também na área da tecnologia, ele falou que a grande deficiência hoje é que os técnicos atuais não querem pensar, joga tudo para a inteligência artificial. E isso futuramente vai afetar o mercado de trabalho, porque a máquina, ela só entende aquilo que existe. Então, para criar algo novo, ela só vai pegar aquilo que já existe, juntar um no outro e fazer uma variação disso. Ela não é capaz de imaginar tudo do zero e criar algo que você nunca viu. Já a humanidade já consegue. Então, se um programador, né, começar somente a se apoiar nas máquinas, daqui a uns dias, quando for necessário inovar um código, não vai sim. existir mais.
E ele falou que isso é um grande problema, é o que mais está tendo. E, inclusive, está sendo um requisito de trabalho a inutilização dessa ferramenta, que seria algo para auxiliar, mas ao invés de estar auxiliando, a gente está criando pessoas que são dependentes, são o famoso Ctrl-C, Ctrl-V, né? Copia e cola coisas que simplesmente pesquisa. Então, não tem um raciocínio. Então, isso afeta, sim, a nossa mentalidade, afeta sim a nossa saúde. Eu creio que muitos casos de depressão e ansiedade se dão por conta do celular, por incrível que pareça. Por causa da tecnologia. Que era algo que deveria te apoiar e, na verdade, está acabando sugando mais da sua mente. Porque aquilo que você vê em excesso ou faz em excesso acaba te prejudicando, né? Sim. Tudo em excesso, né? Olha, esses dias atrás eu mexi tanto no celular e eu não percebi, foi uma semana que eu estava me sentindo horrível. Eu gastei um dia no celular, em tempos variados. E às vezes a gente não tem tempo fala que não tem tempo para passear, não tem tempo para fazer uma academia, não tem tempo para conversar com os outros. Sim. Eu falei, um dia da minha semana eu passei no celular. 24 horas. 24 horas. Aí na outra semana eu resolvi não tocar mais o telefone, tocar só para responder mensagem. Meu cérebro estava sentindo outra coisa, assim. Eu falei, nossa, como que é? Tava mais livre. Tava mais livre, cara. Aí eu falei, informações. Nossa, como que pode, né? Sim. Como tem atrapalhado, né? Como tem atrapalhado, né? Por mais que a maioria dos nossos trabalhos hoje é interligado ao celular, a gente precisa ficar um pouco, né? Mas eu acredito que isso tem atrapalhado muito as nossas vidas. Sono, a questão da insônia, depressão, ansiedade, essa questão de síndrome de pânico e outros síndromes, né? Que o pessoal tem falado nos últimos dias. Eu acredito que a maioria é gerada através da tecnologia do celular. O que mais tem atacado é para o público infantil. Sim. Não é para nem jovem e nem adulto. Você vê as crianças hoje não estão sabendo raciocinar. Elas têm preguiça. Você vai me passar uma conta de matemática, elas não querem pensar. Você vai passar uma pergunta, ela não sabe elaborar uma resposta. Ou ela já tem uma resposta na ponta da língua que não foi uma coisa que ela pensou, ela simplesmente decorou um textinho. Então, todo grande profissional hoje, o senhor, por exemplo, na área da política, né? Então, tem que ter um pensamento próprio, tem que ter um desenvolvimento próprio, porque se você ficar só no copia e cola, você só se torna mais um. Sim. Tem essas duas canecas aqui, né? Talvez o que variaria de um para o outro? Talvez tenha um Eduardo escrito aqui, aí beleza, torna ela diferente. E assim com as pessoas, né? Tem uma coisa a mais nessa pessoa, tem uma coisa diferente, uma informação nova, ou tem uma personalidade que torna ela única, né? E as pessoas estão se tornando vários copos iguais, estão se tornando várias que têm o mesmo conteúdo, Ctrl-C, Ctrl-V. Uns têm um refrigerante, outros têm uma água, mas são tudo o mesmo recipiente, eles não comportam nem mais nem menos e não fazem nada de além do que aquilo que foi designado para aquela função. Somente isso, né? Muito interessante isso, né? É entender que Deus ele nos criou único, com uma inteligência única, com um propósito único, com uma missão, né? E nós precisamos fazer isso relevante na nossa sociedade, né? Porque nós não podemos ser igual a todo mundo. Então, nós precisamos investir tempos em coisas que vão nos acrescer na nossa vida, né? Coisas que vão acrescentar, né? A palavra certa. É muito importante, porque senão, como você disse, se tornamos cada dia pessoas iguais, né? Então, você acredita que essa tecnologia que nós temos vivido hoje, tudo que nós estamos conversando, vai se diminuir cada dia mais a mão de obra? Eu creio que não. Na verdade, a gente está tendo crise em mão de obra justamente por conta da tecnologia, só que não porque ela está assumindo o controle dos cargos, mas simplesmente por conta daquilo que eu falei, a gente tem mais do mesmo. Então você chega no mercado de trabalho, a pessoa responde a mesma coisa da outra. Por exemplo, você já viu como que é os currículos de hoje em dia? É o mesmo papel, o mesmo tudo. Inclusive, todos os contratos que eu já fiz e trabalhei, eu simplesmente, até com você, né? Eu não levei nenhum papel, você já percebeu, eu vou lá e converso na hora. Sim. Porque eu sou muito fã disso, eu acho que falta um pouco de interpessoal. Porque um papel é esquecido, daí vai lá, é o mesmo texto. Aí tem todos os cargos que a pessoa estudou, às vezes ela estudou a mesma coisa. Escolaridade, tudo. Aí tá lá, eu estou procurando aptidão para me encaixar melhor no mercado de trabalho e conseguir ter uma boa utilização para a sua empresa. É mais ou menos esses textos prontos que ele copiou da internet e colocou ali. Isso não me é interessante. Eu quando vou olhar
um menino, um rapaz ou qualquer pessoa para trabalhar para mim, ou às vezes para fazer uma parceria, eu sou muito fã daquele cara que ele te olha nos olhos, conversa com você e mostra a ideia dele, coloca em prática. Então, assim, eu fechei uma parceria recentemente com a MS Solar Clean, que é a empresa do Christian, né? É o Christian Magic e o Jonathan, né? E, cara, tem sido um trabalho excelente. E são pessoas que me surpreendeu, porque eles não vieram com um texto pronto. Hoje em dia, o mercado de solar está meio saturado de vendedores. Aí, quando você tem uma empresa que o cara é muito franco, ele não é aquele textinho pronto que agrada a todos, ele realmente é franco e faz Objetivo. o objetivo, você cria uma confiança. E é o que falta hoje. Pessoas que são assim, pessoas que não estão ali só no copia e cola, que não fala assim, você faz uma pergunta, por exemplo, se eu não tivesse um conhecimento na área, toda vez que você fosse me perguntar, eu ia falar, só um instantinho aqui, deixa eu só dar uma relida aqui no que você está falando, peraí, só um instante, só um instante. Sim. A gente teria vários cortes, né? Sim. Então, assim, falta isso, falta uma pessoas com conteúdo. Não pessoas que copiam e colam, escritores, tipo assim, pessoas que vão redigir. Quando você vai no tribunal, né, tem aquela pessoa que fica redigindo tudo que as pessoas falam, né? Aqui é mais ou menos esse tipo de função que a gente está criando, né? Eu não lembro qual edição do podcast que nós gravamos há um tempo atrás e onde nós estávamos. Nós estamos na geração do NEM. Nem estuda e nem trabalha. Nem estuda e nem trabalha. Então, eu acredito assim que muitas vezes os jovens que estão nos assistindo, estão nos ouvindo, né? Então, o que nós precisamos é nos dedicar, é saber aquilo que nós queremos, para não ser mais um na sociedade. Nós trabalhamos com agricultura, nós trabalhamos com o agro e muitas vezes eu participo das formaturas dos técnicos em agrícola aqui em São Gabriel. E muitas vezes eu sou questionado, mas eu vou fazer o técnico, vou ser mais um, mas isso aí está saturado o mercado está cheio. Mas uma coisa que eu tenho visto e tenho falado é que quando você for, qualquer profissão que você vá, né, seja advogado, administrador, marketing, todas as áreas, professor, né, letras, pedagogia, comunicação, você tem que ter seu diferencial. Né? Como você disse, as empresas de energia solar estão saturadas, mas você, em meio à saturação, você encontrou alguém que fosse diferenciado. Então, o que nós precisamos, né, todas as pessoas que estão nos assistindo, é que você seja diferente. Se você for limpar uma casa, que você seja uma pessoa diferente, que você não seja igual a todo mundo. Sim. Né? Então, nós achamos que nós somos iguais a todo mundo, nós não somos. O Senhor Jesus nos criou como único. Sim, né? Não existe dois Edson na face da terra, não existe dois Eduardo, não existe, né? Então, nós precisamos entender que nós somos únicos e pôr isso em prática. Né? Isso eu acho que é muito importante, as pessoas que estão nos assistindo, nos vendo, para que elas levem em consideração. Né? Porque Sim. muitas vezes elas caem nas suas mesmices, né? E acabam desistindo de estudar, acabam desistindo de trabalhar, né? Porque esse emprego não me valoriza, isso não dá certo e tal. E tem essa negatividade já, né? Sim. Aqui, assim, o tema quando a gente conversou foi sobre jovem empreendedor, né? Uhum. Eu hoje tenho alguns colegas que são empreendedores. Eu tenho o João Vitor Missão, que é dono de uma agência de marketing. O serviço do cara é diferenciado, é excelente. E ele tem a minha idade, ele tem uns 22, 23 anos. Acho que ele tem 24, que é um pouquinho mais velho que eu. Eu tenho o Donatello Nil, ele é dono da Hora do Roxo, olha que engraçado, né? Um cara que mexe com delivery. Eu vou lá e ele é um cara que está se esforçando e toda hora ele adequa, você pergunta qualquer coisa para ele sabe o preço, ele sempre inova, faz uma promoção diferente e corre atrás. Eu tenho o Felipe da GF Celulares também, cara, que é um outro parceiro meu que é jovem e resolveu começar a empreender e ele está tentando um ramo diferente. São pessoas que pensam diferente da média. O João Vitor Missão é impressionante, você vê ele assim, você fala assim, caramba, ele é um rapaz bem novo, ele conseguiu aprender a usar os recursos dele para fazer uma coisa nova. O Donatello, outra pessoa, ele não tinha todos os recursos, mas ele falou, vou aprender a crescer do zero, e começou indo e chegou onde ele está. A empresa de açaí deles é muito elogiada, ele tem uma demanda altíssima. Esses dias atrás eu cheguei lá e estava louco, porque estava começando a faltar ingredientes no começo do expediente, porque tinha muito pedido. Porque as pessoas gostavam do jeito que ele fazia diferente dos outros, que ele fazia de uma forma completamente, né,
completamente nova, porque assim, ele começou, não, vamos fazer por camadas esse açaí vai ficar melhor por camadas. Aí a pessoa tinha aquele problema, que tudo vinha em cima o recheio, aí chegava no meio e já não gostava, porque acabava o recheio e queria mais recheio. Aí ele falou, não, vamos fazer por camadas, começou a fazer por camadas, e as pessoas gostaram. E o preço ficou legal, ficou uma coisa boa para ele e para o cliente, ele inovou e ganhou. E por aí vai, o Felipe da GF Celulares, ele viu uma carência naquela área que ele estava trabalhando e resolveu mudar. O grande desafio que tem, né, para a gente que é jovem hoje é a questão da confiança, né, que muitas vezes a gente, por exemplo, no meu ramo mesmo, a gente tem pessoas muito antigas, o Antônio e o Reinaldo, que são da Enrapsa, estão há muitos anos, acho que são quase 20 anos, tem a minha idade quase, em experiência técnica. Inclusive eu fiz o meu curso de informática com eles. Com eles, né? E eles há muitos anos atrás. E eles são aquilo ali. É lógico, eles vão chegar num ponto que eles vão ter um limite, porque eles vai ter que vir uma geração nova para continuar em frente. Mas ainda assim a gente precisa deles porque tem muitas coisas que exigem uma experiência a mais que somente eles vão ter. Então, essa geração nova tem esse desafio de concorrer com gente que já são gigantes, né, dessa indústria já, né? Quantas lojas de celulares não existe, quantos açaís com pessoas que têm mais tempo de mercado também existem. A gente vê o concorrente direto do Donatello ali, eles têm a Xalana, tem o pessoal do Tebest, que é uma franquia, são pessoas grandes, mas mesmo assim, sim, ele sendo jovem, ele consegue se manter no mercado inovando da forma dele, né? Sim, através de uma necessidade, teve uma oportunidade. Uma oportunidade. E a gente vai trabalhando dessa forma, né? É lógico, os desafios do jovem também são um pouco diferentes, né? Qual que é o maior desafio hoje de ser um jovem empreendedor, na sua visão? Financeiro, por incrível que pareça. Porque você é novo, você não tem histórico de faturamento, você não tem histórico de econômico, então não tem como você conseguir um crédito. Você vai procurar um crédito, que crédito que existe? Eu quis colocar, olha só que engraçado, eu tenho 22 anos, queria colocar placa solar para suprir a necessidade. Eu gasto mais de R$1.000 por mês atualmente com energia elétrica. Eu falei, não, vamos colocar uma placa solar, vai ser um baita investimento. E eu queria colocar ali numa das casas, numa casa do meu pai, eu falei, vamos colocar lá, daí ele já usa, eu uso e todo mundo ganha, né? E não libera crédito porque a minha idade, eu sou muito novo. Tava lá, a especificação do banco é por conta disso. Preciso de um cartão com limite alto, não consigo. Por quê? Idade. Preciso de financiamento, mesma dificuldade. Precisa de empréstimo, pior ainda. E você fica travado, porque às vezes você tem potencial para conseguir mais, só que você está travado porque você não tem crédito suficiente. Muitas vezes vamos supor, você não é de uma família rica, né? O Donatello, por exemplo, não é de uma família rica, mas ele se inovou do jeito dele. Às vezes um pouco de crédito poderia fazer a empresa dele dar uma grande alavancada, né? Mas ele não tem essa oportunidade. Né? Eu estou encontrando essa mesma dificuldade às vezes quero colocar um projeto novo, mas me falta crédito para isso. Então, eu tenho que aprender a trabalhar com aquilo que tem, é um grande desafio que tem. Fora outras coisas, né? Por exemplo, eu faço muita questão de que fique muito escondida a minha idade, às vezes, né? Quando eu estou fazendo negociação. Até porque, vamos supor, eu fui lá conversar com você no seu gabinete, a gente foi trocar uma ideia, né? Sobre alguns assuntos que eu estava fazendo ali de um projeto meu. E talvez você tenha uma melhor compreensão, um pouco mais mente aberta, você soube a minha idade, me tratou com o mesmo respeito à autoridade, você trataria alguém mais velho. Mas tem gente que não, olha assim e fala, esse guri é muito novo, que experiência que ele tem, que sabedoria que ele pode ter para falar tal informação, né? Então, e às vezes aquela pessoa tem muito a conceder para os seus clientes, para os seus parceiros, ou para quem estiver entrando em negociação, tanto ou até mais, né, que uma pessoa mais velha, de 45 até 60 anos, ele tem as virtudes dele, né? E isso é um desafio muito grande no mercado de trabalho também, até em contratação. Você vai contratar alguém, você tem que tomar cuidado com a idade que você contrata. Por exemplo, eu contratei já gente mais velha do que eu, bom, você vai tendo aquele interpessoal com a pessoa, ela vai descobrindo sua idade, e quis mandar na minha empresa, justamente porque se julgava ter mais experiências ou não aceitava ser comandado por uma pessoa mais nova que ele. Eu simplesmente demitia e contratava outro. É simples. Porque tem que ter aquele grau de respeito. Se você está ali na linha de frente, tem um porquê, né? Tem um mérito, né? Tem um mérito, né? Por mais assim, lógico, a gente não sabe, não é detetor de toda a verdade. O meu tio, por exemplo, o meu tio Alexandre é um cara que tem muita experiência, foi coordenador de vendas, foi um vendedor muito grande, ele ganhou vários prêmios de vendedor nacional
o melhor vendedor nacional da Mobil, né, que é uma marca de óleos Sim. lubrificantes, que é uma gigante, né, hoje no mercado brasileiro e no mercado internacional. Ele ganhou. E direto ele vai lá e me dá uns ralos às vezes. E eu fico quieto escutando, porque é uma experiência que eu não tenho Sim. ainda, né? Então, assim, Aprendizado. tem um aprendizado que não vem. Meu pai é gerente de RH, ele me ensina muito como que você deve lidar com pessoas, fazer uma gestão melhor. Meu pai tem mais de 20 anos de experiência ali. Eu acredito que é nós termos a humildade, né? A humildade Então, de ouvir. tem essa diferença também, que é um desafio, porque muitos jovens, às vezes, também, eles não têm aquela humildade de, às vezes, baixar a cabeça e parar para pensar, será que o que ele está me falando, às vezes, não é para me ajudar? Meu tio é um cara de palavras duras, né? Mas tudo que ele já me falou hoje me fez crescer de alguma forma. Sim. Então, é uma coisa que você deve agradecer por ter, porque muitas vezes você vai num ambiente, você perde cliente, o cliente não te fala o que aconteceu, ou às vezes você começa a cometer erros e está todo mundo passando a mão na sua cabeça e não enxerga, ou simplesmente não tem uma pessoa que tem coragem suficiente de falar, isso aqui não está bom, isso aqui está me decepcionando. Tá legal, tem que melhorar. Tem que melhorar, Eduardo. Você quer crescer, você quer ser grande, tem que estar bom nisso aqui. Ou vem, às vezes, dando uma ideia, Eduardo, eu estava andando ali, cara, perguntei em vários lugares, não tem ninguém que fornece serviço, não é viável você fazer? E também ter sabedoria e cuidado e precaução para, às vezes, você não investir numa área que vai te causar prejuízo, né? Que já aconteceu na minha empresa, eu fui mexer com uma área, eu falei, não, isso aqui vai dar bom, tal, temos experiência, quando foi ver, era uma área que não compensava para minha empresa mexer, estava dando muito transtorno, não estava dando um produto satisfatório para os clientes, eu falei, é melhor não ter do que ter e causar esse problema. E isso é uma experiência que às vezes nenhum mais velho vai poder te passar. Você vai ter que testar e ter umas precauções para aquilo não te derrubar, né? Aprender com seus próprios erros. Aprender com seus próprios erros. Então você tem que ter aquele tremendo de saber escutar a voz da experiência, mas também saber, né, colocar aquilo na sua realidade para ver se aquilo se encaixa para você também. É uma diferença muito grande que o jovem vai ter, que ele tem que ter tudo isso e saber se manter nos trilhos. Não se empolgar, porque assim, quando você é jovem e você provavelmente não vai ter uma casa, não vai ter um carro, então você vai se iludir com todo aquele dinheiro entrando, né? Porque uma empresa tem um giro de dinheiro muito grande. Você vai girar ali 30, 40, 50, 60, dependendo do porte da empresa, 100, 200 mil por mês, e você tem que entender que você não pode colocar as mãos naquilo, você tem que reinvestir, você tem que pensar no seu negócio. E tem muita empresa que falha porque pega e começa a, por exemplo, comprar roupa cara, sair só em jantares caros, né? Supérfluos, e acaba falindo a empresa por falta desse, né? Ele fica tão radiante com aquilo, né? Que acaba se perdendo. Isso também se dá por pessoas, que às vezes vai aparecer pessoas com interesses dentro de você, vai falar assim, não, vamos se juntar com aquele cara ali, porque ele vai ser mão aberta, se eu ficar afagando o ego dele, ele vai fazer isso. E o jovem também tem esse desafio, né? De ter essa sabedoria de entender, não, esse cara aqui está aproximando por isso. Ou simplesmente colocar um limite para conseguir fazer da forma correta. Porque eu já vi muita empresa falir por conta disso, né? Às vezes você faltar essa experiência, conhecimento, essa situação, né? E é uma coisa que, infelizmente, vem muito aquilo que muitas vezes nossos pais falaram, né? Falavam. Eu te avisei, não se aproxima dele, não se aproxima dela. Eu tive uma experiência muito parecida esses dias atrás. Chegou uma pessoa desse tipo e começaram a me dar aviso. Eduardo, tô achando que esse cara não é bom. Eu falei, não, pode ficar tranquilo que ele está numa área que eu consigo olhar, né? Consigo ver. E dito e feito. Se eu tivesse não escutado a situação, não tivesse com a mente aberta, eu falei assim, o pessoal às vezes fica muito indagado, por que você não retruca, você escuta o que a gente está falando, concorda? Eu falei assim, ou às vezes retruca na hora e toma a decisão depois. Eu falei assim, porque eu sou novo, então se eu tiver uma coisa para tirar dúvida, é melhor tirar aqui agora. Não concordei com a tua opinião, eu vou começar a discutir aqui agora. Eu não vou pegar, chegar lá e falar assim, se a tua opinião não presta para mim, jogar fora. Porque às vezes o pensamento que eu estou tendo é errado. Então me falta ter aquela experiência que a outra pessoa vai ter. Sim. Então é diferente, né? É muito importante, né? Ter essa humildade para ouvir muitas vezes, né? Aprender com os outros. E eu acredito assim que Deus ele sempre coloca pessoas nas nossas vidas, né? Como tem o seu tio, né? Que tem uma vasta experiência, como seu pai também. Então, para nos ajudar, nos auxiliar. Há experiências que muitas vezes nós vivemos na agricultura, é que quando os pais muitas vezes não têm estudos, né? Meu pai estudou até a 4ª série, meu pai e minha mãe. Depois não estudaram mais porque não tinham que trabalhar na roça e eles não puderam estudar. E eu fiz o ensino médio, fiz uma faculdade.
E muitas vezes o que nós vemos na sociedade hoje, na agricultura principalmente, é esses filhos voltando da faculdade querendo transformar tudo aquilo que os pais fizeram. Né? Então você imagina, eu formei tem 11 anos já. Meu pai de agricultura ele tem 43, então se você diminuir 43 menos 11, são 32 anos de agricultura. Se eu chegasse lá com uma formação, né? Lá em 2012, quando eu formei, e querendo transformar 32 anos do meu pai de histórias, é claro que eu não ia conseguir. Nunca. Então, muitas vezes nós vemos isso, os filhos chegando e querendo transformar os ambientes, as casas, o modo que seu pai lida com a agricultura. E não é assim, como não foi comigo. Né? Então foi um processo, onde nós precisamos reinventar, se adaptar, modelar, porque o produtor rural, o pai também, ele sempre vai ouvir, ele vai mastigar, será que sim, será que não? E depois ele vai pôr em prática, ele vai começar essa transformação. Então, termos essa sabedoria de Deus realmente, para nós não batermos de frente. Sim. Indo usando sabedoria. Isso eu posso, isso eu não posso, eu sou jovem, eu tenho que aprender, eu tenho que entender que são 32 anos, eu não posso jogar isso fora. Né? Então, são processos que nós precisamos respeitar. Como nós jovens também, quando somos empresários, né? Em vários ramos que nós atuamos. Você falou uma coisa que é interessante. Eu trabalhei 6 anos para a Chalana Sorvetes, né? Ali para o Rademacher Alves de Freitas, né? Chama de cabeça branca, né? Eu aprendi a ter um respeito muito grande por entender como que funciona um negócio, vendo ele. Ele falou para mim, Eduardo, eu só tenho até a 8ª série, né? E ele queria fazer uns métodos de inovação. A gente colocou, com a experiência que eu tinha na outra área, lógico, eu não tinha uma experiência dessa com meu pai, mas tive essa experiência com ele, por incrível que pareça. Ele não entendia algumas coisas de computador, ele falava assim para mim, e a gente começou a trabalhar. Lógico, não dava para trocar, tinha coisa que eu falava, Eduardo, isso aqui não dá certo, isso aqui não vai. Eu ensinei ele a mexer com etiqueta, aí agora todos os potes da Chalana e coisa tem etiqueta. Eu cheguei esses dias atrás, achei até engraçado, né? Me ensinei ele a fazer etiqueta, aí eu cheguei um pouco antes de sair da Chalana, cheguei lá no armário para pegar minha chave, tinha uma etiqueta com meu nome lá, eu falei assim, ele tá colocando etiqueta tudo, onde eu ia tinha uma etiqueta, eu falei assim, olha que interessante, né? Legal. Ele aprendeu a usar esse método novo para implementar, mas muitas coisas ele não mudava, porque ele falava, cara, não é assim que funciona, isso aqui não vai dar certo, isso aqui eu já tive experiência, né? E uma coisa que eu aprendi que às vezes o estudo não é o principal para você fazer um negócio funcionar, mas é a conduta. Ele sempre foi um cara muito certo, ele sempre pagou certinho o salário, é um cara muito correto. Ele, lógico, ele é aquele Caxias, né? É normal de alguém assim, mas ele sempre foi aquele mesmo rapaz. Eu tive essa experiência de ver ele, um cara que não tinha tanta informação, entender e pegar informações novas, implementar nas informações que ele já tinha, e não deixar isso se misturar e se confundir, fazer melhorar. Né? Ele colocou painel solar, ele já se entusiasmou, ele melhorou os freezer, ele viu uma tecnologia nova que economizava mais, ele foi colocando, ele mudou a tecnologia de sorvetes e vai fazendo aquilo foi evoluindo, de lá, né? E foi evoluindo. Então, assim, uma coisa que eu aprendi é que às vezes a formação não é o principal para você ser uma grande pessoa. Eu não sou formado em computadores atualmente, mas o meu nível de conhecimento às vezes bate com quem é formado, porque eu já tive experiência de gente formada que ele me falar, não, é dessa forma que eu faço. Eu falei, então vai lá e tenta. Aí ele falou assim, não funcionou, por quê? Eu falei, porque isso aqui está com problema. Ele falou assim, não é, e batia a cabeça, eu tenho informação, você não tem, como você sabe mais do que eu. E ela olhava e falava, não é que é mesmo? E a mesma coisa às vezes dava com o Rademacher, muitas vezes puxava ele e falava, não é assim, é para fazer desse jeito aqui que vai dar certo. Eu falava, não é que deu? Não é que é isso mesmo? Então, assim, eu tive essa experiência fantástica com ele, né? Ele sempre falava assim, Eduardo, eu fico assim porque como que eu vou entender de tecnologia, sendo que eu não tenho 8ª série, ele chegou a falar isso para mim, eu falava para ele que ele era genial. Porque você ia lá, o cara mexia com elétrica, sabia mexer com motor, eu falava, cara, que loucura, eu falei para ele. E você acha que isso é um fator determinante? Eu falei para ele, ele é um único cara, ele não é o único cara, mas foi o cara que me ensinou o que eu entendi através dele, não foi uma coisa que ele falou, que a riqueza de uma pessoa não está naquilo que ela tem, está naquilo que ela é. Então, assim, eu sempre olhei ele e com muita admiração falei assim, se um dia ele deixar de ter a Chalana, ele vai continuar sendo um cara muito rico, porque esse jeito dele é o que traz
faz ele ser o que ele essência. é, a essência dele. Onde ele estiver, ele vai ser sempre grande, porque tem a humildade de errar e tentar acertar, de procurar novas ajudas, de tentar fazer da forma correta. Então, assim, você vê que as escolas, você vai entendendo os ramos com quem você trabalha. Quando você é muito novo, você também tem que entender isso, que às vezes... Sim. E quando eu iniciei na Xanana, era uma pessoa muito devagar, não entendia nada, era ruim de comunicação, era devagar no serviço, era aquilo. E ele me insistiu 1 ano trabalhando ali pesado com ele, até que eu comecei a me aplumar, a entender melhor as coisas. Então foi um baita professor, né? Às vezes mando mensagem para perguntar até se ele está bem, porque é um diferencial. Então, às vezes você querer mudar os mais velhos não é o adequado. Você tem um conhecimento, mas você tem mais que aprender com eles do que você ensinar. Às vezes sim, você vai ensinar uma coisa nova que vai mudar para ele totalmente a conduta dele. Mas às vezes você também tem que ficar em silêncio e aprender muito com eles, porque se eles já são grandes daquele jeito, tem um motivo. Tem um motivo. Tem um motivo. E a Xanana você não precisa nem comentar, né? E uma coisa muito engraçada que eu acho que pode ter acontecido já com você, dessas pessoas vir até você e perguntar sua opinião. Depois que você construiu uma história, você construiu uma confiança, ganhou a confiança, né? Construiu também. Então essas pessoas vêm até você pedindo sua opinião, mesmo você sendo jovem. Sim. Hoje, graças a Deus, na nossa família, na propriedade, o meu pai vem trocar ideia comigo. O que você acha? Podemos fazer assim? Será que isso aqui vai dar certo, né? Isso acontece muito quando ele ia comprar equipamento lá. Ele falava assim, sim, essa impressora aqui é boa, Eduardo? Vai funcionar e tal? Aí ia lá, explicava e auxiliava ele. Esses dias atrás eu estava com um problema no computador. Eu falei, não, seu computador é excelente. É uma peça mesmo que vai ter que trocar. Era uma peça diferente que tinha que trocar. Eu falei, mas vai ter que formatar e tal, né? Até deu uns empecilhos porque ele não pode parar a empresa dele trabalha de segunda a segunda. Eu falei para ele, mas vamos resolver. Resolveu. Mas ele, todo momento, perguntando... Ou até mesmo, às vezes, uma coisa aleatória, né? Que às vezes nem faz parte, mas às vezes ele olha e fala conselho, assim... Será que isso aqui funcionaria dessa forma? Será que né? Então, a gente vê isso que é uma construção, confiança. É uma construção de confiança. Isso pode ser com seu pai, pode ser com alguém que você tem grande confiança, né? Ele mesmo essa história que eu tenho com ele é por muito carinho, né? Uma pessoa... Quem que faria isso, né? Você tem um funcionário que tem um alto nível de dificuldade, né? Ele nunca me viu como um funcionário preguiçoso, realmente me esforçava bastante. Mas eu era muito ruim de serviço, isso é a realidade. Hoje ele tira sarro, hoje ele me vê, tira sarro disso, né? Mas quem me ensinou, quem que teve a coragem de investir é ele. E às vezes tem essa sabedoria dos mais velhos, a gente é mais jovem e... A gente mais jovem tem o costume hoje, é uma coisa dessa geração, de não ter paciência com as pessoas, de ensinar, de investir e de falar assim, eu vou arriscar que eu acho que esse cara vai dar bom. Lá na frente vai dar fruto. E ele me ensinou muito isso, que às vezes o cara perfeito não é aquele que já sabe, é aquele que você vai criar. Que você muitas vezes vem do esforço, daquilo, uma coisa que eu estava falando para um colega meu esses dias atrás. O que determina um cara de sucesso hoje, ele tem uma boa matéria-prima. Às vezes ele é cru, ele tá seco, ele não consegue entender nada, ele ainda é ruim de serviço, mas você vê ali que o cara tem um esforço danado, ele quer fazer aquilo acontecer. E às vezes o esforço ganha do talento. Sim. O cara é extremamente talentoso, mas é preguiçoso e acaba se tornando um péssimo profissional. E às vezes aquele cara não mas se torna um excelente profissional e fica num nível que você jamais imaginou. Justamente porque foi injetado ali uma confiança, foi injetado conhecimento, uma persistência, né? E também vai da pessoa também querer, né? Porque tem gente que tem esse problema e simplesmente fala, não, esse cara aqui tá pegando no meu pé, eu vou largar a mão. E muitas vezes acontecia isso. Às vezes eu voltava para casa chorando porque eu ficava triste, porque eu não conseguia cumprir aquilo. Mas eu falava, não, amanhã eu vou fazer melhor, amanhã eu vou fazer melhor. Até que chegou um momento que eu comecei a fazer melhor, né? Começou a evoluir. Comecei a evoluir. Então, assim, tem toda essa situação, né? Então... É muito importante, né? Sim. É muito importante nós sermos perseverantes, né? E como Deus ele coloca pessoas nas nossas vidas, né? Que nos dão oportunidade, que acreditam em nós. Muitas vezes nós nem acreditando em nós mesmos, né? Sim. Então você vê assim vários exemplos e é importante, né? Que nós possamos ter, como você disse, nós temos uma grande dificuldade de ter paciência com os outros. Que nós possamos gerar isso em nós, a paciência, né? Para ensinar essa geração a ser pessoas melhores, a qualificar, a tecnificar, ensinar até mesmo uma profissão, né? Você vê muitos jovens hoje em dia que não sabem o que vão fazer, não têm um interesse, mas que
nós possamos estar dispostos a isso, né? Acho que é importante. Sim. Quem me ensinou grande parte do conhecimento que eu tenho hoje, né? Até falei da empresa que foi fundada, ele teve muita paciência também, porque eu não era uma pessoa difícil, mas eu entrei muito cru também. Só que eu tinha uma base forte, ele também gostou de mim logo de cara, a gente se deu muito bem. E é lógico, eu não cheguei lá aprendendo, muitas coisas que tinham na empresa, ele também não conseguia me passar, porque tinha coisas que eram novas, estava chegando, porque a tecnologia sempre mudando. E chegou num ponto que depois de um certo tempo, não muito curto, ele tinha que me perguntar as coisas já. Mas quem que teve essa confiança no início é ele. Ele plantou aquela semente e falou assim. Então nunca, né? Se me falasse com 12 anos de idade, você vai ser um empresário, você é dono de uma área de informática, você vai fazer coisas muito boas, você vai trabalhar muito bem com isso, você vai se dar bem com isso. Eu não ia acreditar, eu falava assim, onde que eu vou chegar a trabalhar com informática, Sim. sendo que meu pai nem tem investimento nisso, é um computador só e a gente só joga o videogame nele aqui, não tem contato, né? E por incrível que pareça, o dono dessa empresa muitas vezes precisava serviço para o meu pai. Olha só. Aí eu acabei aprendendo com ele, Com ele. depois desse tempo ali, eles também me ensinaram grandes coisas. Eu tenho uma admiração muito grande por esse dono da empresa, que era um cara persistente, tem uma história muito bonita. Ele fundou essa empresa dele, às vezes até com menos recursos que eu tive ainda, consegui ter um pouco mais de oportunidade que ele, mas ele foi na garra e na coragem, né? Ele também muito bem acompanhado, os dois, né? Tanto o Rademar, que ele tem uma esposa incrível, que é muito sábia, e sabe ajudar na gestão, de estar somando, que é uma coisa que hoje em dia você vê que é raro, de você ver ele chegar numa empresa em que a esposa é presente e ela é Parceira, né? cabeça pra caramba. A esposa dele tem a eterna admiração, porque ela é muito visionária naquilo. E o apoio que ela dá para ele é impressionante. É uma empresa que você vê que as duas ferramentas elas não se opõem, elas se juntam, né? Se somam. Então, assim, até nessa base do empresarial, você vai aprendendo, né? Várias vezes já pedi conselhos para os dois referente a isso, né? Falei assim, e como que é isso, né? Ele ia me contando a história. Não, a Rademarker, ela me ajudou desde o início, ela vinha aqui, ajudava a embalar picolé. Quando chegava a Páscoa, eu fazia ovos de Páscoa. Quem conhece a história dele sabe que isso é verdade. E ele assim, e toda vez que ela chega na empresa, até o olhar dele muda assim. E você vai percebendo isso ao longo do tempo. E a mesma coisa no meu outro chefe. Eu falei assim, cara, então uma coisa importante para você crescer também é você ter ao seu lado, né, alguém que vai te apoiar e que vai ter essa garra também com você. Eu escutando essas histórias de como eles fundaram a empresa, ela disse que ela ajudava ele grávida lá, a carregar o computador, a fazer o financeiro. Cara, e hoje em dia isso é uma coisa honrável, né? Quem que faz isso? Quem que sacrifica tanto e aposta num sonho junto com seu parceiro hoje para fundar uma coisa tão única, né? E você percebe pela história desses antigos empresários, e é um desafio dos jovens de entender isso, né? Como que meus concorrentes surgiram, né? Essas pessoas mais velhas, como que eles começaram? E até essa base, por mais que você às vezes passa batido, você acaba percebendo que é uma coisa grande, né? Eu aprendi muito com isso aí, é incrível esse conhecimento. Ter a mente aberta para aprender, né? Entender que nós não somos donos da verdade e nós precisamos dos outros. Não, é incrível. É uma construção, né? Isso é muito interessante. Você aprende isso com um, com o outro, apesar da família, né? A sua base, mas você vai, por onde você passa, você vai deixando um legado e aprendendo coisas novas, né? Isso é importante. Sim, é importantíssimo. É a base disso. Sim. É a base de tudo isso, né? E quais são os projetos futuros do Eduardo? Eu, na verdade, estou me lançando hoje, eu percebi uma carência muito grande na falta de informações, tanto no público, né, quanto no privado. Eu, futuramente, creio que no futuro não muito longo, a gente vai ter uma área de consultoria, em que eu estarei fazendo consultorias para a empresa. Algumas consultorias já dei gratuitamente, inclusive para o público, né? Nas escolas, eu visitei as escolas do município e auxiliei os diretores com informações que eles não tinham, com conhecimento que faltava para eles, e consegui implementar parceiros que poderiam ajudar eles. E está acontecendo, graças a Deus, eu muito grato por essa confiança, né? Das escolas, dos diretores. E também também tem várias situações que a gente está pegando de empresas. O Montanha é um deles, a Chalana aconteceu dessa situação também, de dar uma consultoria em algumas áreas que eles não tinham conhecimento, e por aí vai. É importante. Então eu vejo uma carência e eu tenho sonhos de realmente poder estar à frente
e colocar aquilo. Desde o início da empresa eu já profetizei isso, tanto que está aqui, né, Infotec, né, soluções, eu fiz questão de colocar soluções e informática, né, o E somando, né, Sim. sendo uma soma, não em informática, não é para ser só informática, é para vender também um auxílio, uma consultoria, um apoio, tanto que quem quiser ir lá na empresa tem uma consultoria gratuita. Você quer comprar um computador? Se quiser passar o endereço para o pessoal. Fica ali na Avenida Juscelino Kubitschek, 578, Sala 1. É anexo ao posto Enzo, né? Aquele que fica ali na Praça da Rotatória, ali, que está em reforma. Eu presto esse serviço gratuitamente aí para qualquer um que chegar ali, porque eu sei a importância, às vezes, de você ter uma informação, às vezes você consegue cativar uma pessoa com isso. Porque quanto mais informações a gente dá para as pessoas de forma positiva, de uma forma concreta, incentiva o mercado também a querer melhorar. Sim. Porque o que mais tem acontecido é isso. Como as pessoas não têm informação, elas vão pelo mais barato, pelo que elas acham que é melhor. Às vezes houve uma dica da internet, que é um cara que está sendo patrocinado, é um cara que vai ganhar dinheiro com aquela sugestão, e acaba sendo ultrapassado. E chegaria no momento, vamos supor, uma pessoa humilde, guardou dinheiro, trabalhou um ano inteiro, pegou o 13º e falou: eu vou comprar um computador para o meu filho, que o meu filho vai ficar faceiro, vai pular de alegria com esse computador. Chega lá, cara, ele acaba sendo passado para trás, porque faltou informação. E isso é uma coisa que é um sentimento muito ruim, porque você vê que a pessoa estava tentando o seu melhor para fazer um negócio e por falta de informação e às vezes por conta de interesses de terceiros, ele acaba tendo essa frustração muito grande. Então, para evitar que isso aconteça, eu faço questão. Quer comprar com a gente? Eu estou lá de portas abertas, desenho do jeito que a pessoa quiser. E é uma proposta da empresa, a gente compra e vende computadores. O cara quer só uma consultoria? Pode ir lá, a gente troca uma ideia. Esses dias atrás auxiliei várias pessoas a comprar computador, inclusive a Associação Restaurar tinha uma verba para comprar computadores por fora da cidade, não precisava ser da cidade, poderia ser por fora, e eu dei essa consultoria gratuitamente para isso. Fiquei muito feliz que eles compraram computadores que são bons e estão usando até hoje lá perfeitamente. É importante. Então, às vezes também, você tem um ramo empresarial, você é jovem, você tem que entender também que nem tudo é sobre ganhar. Às vezes, quando você doa um pouco de si, você recebe mais do que tudo, né? Por exemplo, quando você vai no rio pescar, às vezes você fica cevando aquela área para os peixes começar a ter fluxo ali. E você vai perder isso. Você não está tendo um rendimento automático. Mas futuramente você vai pescar ali e já tem um peixe. Já tem peixe. Então, assim, às vezes também é fazer isso. Você fomentar as pessoas a criar uma confiança com a sua empresa, a ter uma acessibilidade, a querer estar com você, né? Então, é muito importante. É muito importante. Eu vejo pelo Rademacher fazendo visita, esses dias atrás, o pessoal, acho que do Cristo Rei, foi fazer uma visita na fábrica. Você parar para pensar, uma fábrica igual a Xalana, que é um porte grande, vende muito sorvete. Ele parar um dia para que as crianças poderem ver como que é uma fabricação de sorvete, é se doar, mas é um investimento, porque futuramente as pessoas podem ter curiosidade de querer criar e trabalhar nesse ramo, ou simplesmente querer trabalhar ali, ou comprar do produto dele, e a pessoa fala: nossa, que muito legal, e tal. Ele também pode incentivar novos profissionais, então nem sempre é sobre o ganho. O se doar, às vezes, dá mais do que você vender, do que você tentar lucrar em cima, né? Eduardo, eu quero te agradecer, um bate-papo muito edificante, de crescimento realmente. A gente vê que você tem um empreendedorismo na veia e essa vontade de vencer e crescer é muito importante. Eu creio que as pessoas que estão nos assistindo e vão nos assistir ainda vão virar essas chaves na vida dela, né? Então, quero te agradecer por esse momento, por você participar desse podcast com a gente. A gente está encerrando já, e eu queria que você deixasse um recado aí para a nossa juventude, para a população de São Gabriel do Oeste, um recado aquele que quer empreender, mas ainda tem algo que parece que trava a vida dele. O que você falaria para eles? Gente, antes de ser um chefe, um dono de empresa, você tem que saber ouvir e obedecer. Quando você trabalha numa empresa, você escuta um dono, é um chefe. Quando você trabalhar para você mesmo, você vai escutar vários. Então, se a sua ideia é empreender para simplesmente ser o dono e não escutar ninguém, você não vai fazer o certo. A partir do momento que você entende que você está num ramo em que todos vão ser seu chefe, você está disposto a servir, você está pronto para empreender. Escute os mais velhos, mas também tenha a audácia de você conseguir captar seus próprios pensamentos e separar o que é e não é a informação. Procure pessoas parceiras que vão estar te abraçando. Nem sempre a pessoa que está torcendo por você vai ser aquela que vai estar te falando o que você quer, mas vai estar te criticando para que você possa melhorar. Essas pessoas estão apostando em você e querem o seu bem.
Sempre esteja Deus à frente. Deus é o principal para a prosperidade. Ele está ali. Não veja Deus como uma caixa de dinheiro ou simplesmente uma lâmpada mágica. Muitas vezes Ele vai te fazer ceder muitas informações ou simplesmente trabalhar em prol e depois você entender o significado disso, você cultivar boas sementes. Quando você tiver um funcionário, procure valorizar ele o máximo possível. Lembre-se de como é trabalhar no CLT. Às vezes você não está satisfeito com o ramo, busque estar melhor nessa área. Esteja disposto a críticas, esteja disposto a entender que nem sempre vai ser um mar de rosas. Procure usar o dinheiro da sua empresa para fazer investimentos e não somente afagar o ego. Nem sempre andar com um carro bonito e andar com roupas bonitas vai te tornar grande. Eu falo pelo Rademarker, né? Um abraço para ele se escutar esse podcast aqui. Eu creio que vai escutar, que eu vou mandar o link, eu vou cobrar ele disso. Ele, cara, eu chego lá, ele tá andando ele anda de uma bizinha preta com viseira. É uma bizinha antiga, não é nenhuma das mais novas, shortinho e sapatênis, cara. E aquele é o Rademarker. E é um cara que tem muito tempo de serviço, um cara muito próspero. E você pegar essas visões e captar para a sua vida. Escutar os mais velhos como sempre e sempre estar orando. E sempre que precisarem também a gente está lá à disposição, se quiserem visitar a nossa empresa. Entenda que você não é perfeito e não é uma máquina, você pode acabar falhando, mas esteja disposto sempre a pedir desculpa e a melhorar. E esse é o recado que eu dou para vocês. Quer ser próspero? É isso aí. Pessoal, nosso muito obrigado por você ter acompanhado esse podcast até aqui. Gratidão ao Eduardo. Nosso muito obrigado, Eduardo, mais uma vez. Eu acredito que você foi edificado, você aprendeu muitas coisas. Envie para o seu amigo, aquele seu amigo que está pensando em empreender e que você vê que está faltando um empurrão, que esse podcast pode ser um empurrão para o seu amigo. Então, muito obrigado, Deus abençoe sua vida. Ativa o sininho, né, as notificações, curta, compartilha. Deus abençoe sua vida e tenham todos um final de semana abençoado.